Olá, gente linda e maravilhosa! Vamos aqui para a análise de mais uma questão. Não esqueçamos que as questões elas vão ser divididas em uma análise morfossintática e depois em uma análise mais semântica. O que é semântica, professora? Semântica é justamente o sentido. O que é morfologia, professora? É o estudo da forma. E o que é sintaxe, professora? É o estudo das relações, ok? Nós vimos isso em aula. Nós temos a frase para a segunda questão, a frase Paulo R. Halvorsen descobriu mais de 190 asteroides. O que eu faço aqui no primeiro momento? No primeiro momento, eu vou fazer a separação entre sujeito e predicado. O meu sujeito é justamente a estrutura Paulo R. Halvorsen. Apesar de você ter três termos aí, eu estou dando informação apenas sobre uma pessoa. Esse sujeito é um sujeito simples. O núcleo é apenas um termo, que é Paulo. R e Halvorsen são os sobrenomes de Paulo. E a informação que justamente descobriu mais de 190 asteroides. Essa informação é um predicado de ação, porque descobrir uma ação, poderia ser um acontecimento, porque toda ação é um acontecimento. Mas nem todo acontecimento é uma ação, é uma coisa que eu repito bastante em sala de aula para vocês. Depois que a gente faz essa divisão entre sujeito e predicado, a gente vai fazer aqui a análise do tipo de substantivo. Porque o sujeito é posição do nome, é posição de algo ou alguém, então é posição de um substantivo. Pode ser posição de um pronome, porque afinal de contas o pronome ele está para o nome, acompanhando ou substituindo. No caso, ele pode, portanto, substituir. Esse substantivo, ele vai ser classificado em próprio, concreto e composto. Por que composto? Porque a palavra... eu estou dando informação sobre Paulo, mas a palavra, a estrutura, ela é formada por Paulo R. Halvorsen, ok? Então, nós temos aí próprio, concreto, composto. O meu predicado é um predicado que a gente vai identificar que dentro dele há um verbo, há um advérbio e vários alunos fizeram, inclusive, a classificação desse advérbio, identificaram como advérbio de intensidade, advérbio de adição. Nós podemos ter essas classificações, apesar de o advérbio não ter sido uma classe gramatical que nós aprofundamos para a variação de tipo. Nós só fizemos a análise da ideia. O advérbio, ele agrega um valor, tá? Ele modifica a informação, agregando valor de tempo, de lugar, de causa, de consequência, de assunto, de finalidade, de negação, de afirmação, de intensidade, de meio, de modo, tem muitos tipos de advérbio. Depois do mais, encontramos esse de, que é um conectivo, de, em, com, para, vários conectivos aí que podem ser identificados. O conectivo, alguns alunos já anteciparam, inclusive, alguns conteúdos, entre eles a classificação mais específica do conectivo. Os conectivos com os quais nós temos trabalhado são conectivos que tratam de preposições. Mas eu cobrei isso? Não. Trazer isso é legal? É, porque você já está se aprofundando em conteúdos com os quais você vai trabalhar no futuro. Depois do conectivo, nós temos 190, que é justamente um numeral. Não é um numeral porque tem número. É um numeral porque é uma quantidade exata. Se você for escrever por extenso, 190, você tem palavras, mas é uma palavra que dá uma ideia de quantidade exata. Toda vez que vocês encontrarem uma palavra com ideia de quantidade exata, você encontra um numeral. Por exemplo, a palavra metade. A palavra metade é um numeral, sabia? Porque metade vai me dar a ideia de duas partes. A palavra meio é também uma ideia de duas partes. A palavra dobro é uma ideia de multiplicação por 2. Então, todas as vezes que você encontra uma ideia de quantidade exata, você vai encontrar um numeral. Depois desse numeral,
encontramos aqui o substantivo e teremos, portanto, que fazer a classificação desse substantivo. Asteroide. Asteroide, como é que você chama asteroide de substantivo próprio? Não é um substantivo próprio. O que é um substantivo próprio? É aquele substantivo que vai particularizar um ser. Então, todos nós somos pessoas. A palavra pessoa particulariza um ser, fora Maria Clara Pessoa, tá? Que é o sobrenome. Mas a palavra pessoa que identifica um tipo de animal, um tipo de ser. A palavra pessoa não é um substantivo próprio. Mas a palavra Rose, Mariana, Maria, a palavra Douglas, a palavra Eduardo, são substantivos que particularizam o ser. Então, o nome de uma rua é um substantivo próprio. O nome de um país é um substantivo próprio. O nome de um planeta é um substantivo próprio. Mas asteroide não é um substantivo próprio. Se você tivesse um asteroide com um nome particular, o asteroide X vai passar por perto do planeta Terra. Ok, então você tem um substantivo próprio aí. Mas a palavra asteroide é uma palavra que é substantivo simples, concreto e comum. Novamente, indico para vocês, eu queria, neste momento, 3 classificações. Fez todas as classificações? Ótimo, mas tem que tomar muito cuidado para não fazer uma classificação inadequada, porque às vezes dá a impressão de que vocês colocaram todas as classificações que vocês lembram para ver se alguma vai ser válida. Tá? Dá para perceber isso, não me engana não. Depois desse momento, nós vamos fazer a classificação do verbo, que é o verbo descobrir. O verbo descobrir está aqui em descobriu. Gente, eu achei inadmissível errar o tempo desse verbo descobrir. Poderia até errar o aspecto, mas o tempo não. Porque descobriu, gente, descobriu não é presente. Descobriu não é futuro. Como é que alguns alunos colocaram descobriu como futuro? Descobriu como presente? É só fazer a frase, gente. Ela descobriu a nota. Ela descobriu antes, né? Então, você tem uma ideia de passado. Como eu indiquei para vocês, o passado é o tempo, mas o nome na prova tem que ser pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado. Já que nós temos a classificação, portanto, do tempo pretérito, nós vamos ter aspecto. Então, esse é um pretérito perfeito, porque é uma ação que começou e finalizou, foi acabada. Esse aspecto, ele vai ter um modo, que é o modo indicativo. Não temos dúvidas de que descobriu. Depois desse momento, é que nós vamos para a segunda parte da questão, que é a parte de explicação. Explicar com suas palavras qual o sentido que o verbo em pesaria passa para nós. Fundamente sua resposta no nome dado ao modo e ao tempo verbais. Aqui tem verbal, mas deveria ser verbais. E eu trouxe novamente a questão de uma aluna, a resposta de uma aluna, a resposta de Gigi, que organizou muito bem essa resposta dela, gente. Olha que massa! Descobriu, dos pontos. Descobriu é um verbo de acontecimento, perfeito. Modo, indicativo, tempo, pretérito, aspecto, perfeito. Depois que ela analisa o verbo, ela vai dar explicação. O verbo dá uma ideia de certeza no passado. E a ação já foi finalizada. Ele descobriu. Isso significa que ele já terminou de descobrir. Então, você tem algumas falhas aí do R, pensei que tinha, tem aqui a vírgula, mas pouquíssimas falhas. Ela faz um texto muito bem organizado, ela apresenta muito bem a resposta, dá para perceber claramente, portanto, que há uma certa preparação, tá? Foi exatamente isso que eu pedi. Eu pedi para que, com base no termo que batiza o verbo, no nome dado ao tempo e ao modo verbais, que o aluno explicasse por que ele fez aquela escolha daquele tempo e modo verbal, ok? Bom, gente, vamos finalizar aqui este vídeo. Vamos para a próxima questão.